Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Qual é o episódio hoje no site? Vambora. Capa da revista The Economist: destruam o sistema de asilo. Então, cara, revista The Economist, uma das mais importantes do mundo, mais influentes institucionalmente, tá falando que o sistema de asilo, de imigração, né, que eles estão falando, não é asilo de velho, tem que ser destruído e algo melhor tem que ser construído no seu lugar. O mainstream mudou um pouco, né? Se você tá podendo falar sobre isso na The Economist, é o tipo de coisa que te faria ser preso uns 4 anos atrás, provavelmente. No Reino Unido, né, especificamente. Então, é sinistro. Vamos ler a reportagem. A maré tá mudando mesmo na Europa, pelo visto, né? Esse é o senso comum, sabe? Pois é. E aí, nessa matéria, ele literalmente estão argumentando de uma forma bem direta. O sistema de asilo não funciona, ele tá sendo abusado por pessoas que não meio que merecem asilo, sabe? Ele foi criado para um tipo de pessoa e quem tá usando tá sendo imigrante econômico e isso tem que acabar, sabe? Então, reviravolta muito grande pra política dos países do primeiro mundo, né? No Brasil a gente fala pouco disso, mas, cara, uma das questões mais salientes nos Estados Unidos e na Europa hoje. Só confirmar, o The Economist é uma revista britânica? Revista britânica. Então, cara, a gente tava cobrindo até mais de perto a política britânica há um tempo atrás. E, cara, nesse ato que a gente pode falar, teve o escândalo lá dos casos de estudo, né? Das gangues de estudo de paquistaneses e de indianos e sei lá. Era principalmente paquistaneses, né? De forma geral. E isso teve um impacto político muito forte. E se as condições hoje fossem projetadas para a eleição que há de vir no Reino Unido, o partido Reform UK, né? O partido mais à direita, mais anti-imigração, não chamaria de extrema-direita, mas seria teria uma vitória arrasadora, assim, histórica, esmagadora, tremenda. E aí o The Economist provavelmente já tá antecipando isso, né? Pois é, mas vamos lá. As regras para refugiados surgiram aleatoriamente. A Convenção da ONU de Refugiados de 51 aplicava-se apenas à Europa, então inicialmente era uma ideia só europeia, e visava impedir que fugitivos de Stalin fossem enviados de volta para enfrentar sua fúria. Declarava que qualquer pessoa forçada a fugir por fundado temor de perseguição deveria ter refúgio e não deveria ser devolvida para enfrentar o perigo. O princípio da não repulsão. Então a ideia é aquilo: se você é perseguido político no teu país de origem, você pode ir para um país vizinho e falar: pelo amor de Deus, se eu voltar para casa eu vou ser assassinado. E aí você tinha o direito de continuar lá. Em 67, o tratado foi estendido para o resto do mundo. Mas é engraçado ver essa linha argumentativa numa revista europeia, né? Porque é uma coisa meio originalista, né? Já tá nos Estados Unidos, muitas coisas foram repelidas e muitas visões mais conservadoras foram adotadas por corte com base nessa argumentação sobre a intenção inicial da coisa. Então, isso é talvez uma colonização reversa aí dos juristas americanos no Reino Unido, né? Pois é. A maioria dos países assinou o tratado. No entanto, cada vez menos países o honram. A China acolhe menos refugiados do que o pequeno Lesoto. Cara, pra quem não conhece o Lesoto, é o país que fica dentro da África do Sul. Minúsculo. Uma monarquia, sabia? Muito pequeno. E a China é um país imenso, né? E, cara, menos refugiados que o Lesoto é surreal. A China não aceita nem que você se movimente dentro do país, porra, sem permissão, pois né? É. Brutal. E a China envia norte-coreanos para casa para enfrentar o Gulag. O presidente Donald Trump encerrou o asilo nos Estados Unidos para quase todos, exceto sul-africanos brancos, e planeja gastar mais na deportação de imigrantes irregulares do que outros países gastam em defesa. Descobriu isso. Big Beautiful Bill. As atitudes ocidentais estão endurecendo. Na Europa, as opiniões de social-democratas e populistas de direita estão convergindo. Literalmente, cara. O Keir Starmer tá passando por isso, que ele é o primeiro-ministro trabalhista do Reino Unido, então de esquerda, fez discursos anti-imigração, tá falando cada vez mais discurso de... tá fazendo parceria com a França para que o mesmo número de pessoas que atravesse o canal para imigrar para a Inglaterra atravesse o canal para voltar para o continente europeu, sabe? O pessoal tava circulando muito a fotografia de se eu não me engano, dois paquistaneses que ficaram presos no lamaçal, no litoral francês. Você viu isso? Não. As pessoas estavam... Eu acho, cara, realmente, o senso comum na Europa tá mudando. Esses dois caras tentaram cruzar o Canal da Mancha e eles ficaram atolados numa lama, assim. E aí tem as cenas horríveis dos dois caras. Oh, pelo amor de Deus, não me manda de volta. As pessoas estavam sadicamente rindo disso, assim. Pois é. O sistema não está funcionando, né? Projetado para a Europa do pós-guerra, ele não consegue lidar com um mundo de conflitos crescentes, viagens baratas e enormes disparidades salariais. Cerca de 900 milhões de pessoas gostariam de migrar permanentemente. Como é quase impossível para um cidadão de um país pobre se mudar legalmente para um rico, muitos se mudam sem permissão.
nas últimas 2 décadas, muitos descobriram que o asilo oferece uma porta dos fundos. Em vez de cruzar a fronteira furtivamente, como no passado, eles se aproximam de um guarda de fronteira e solicitam asilo, sabendo que o pedido levará anos para ser julgado, enquanto isso, podem se esconder nas sombras e encontrar trabalho. Então cara, os milhões de imigrantes, assim, ilegais para a Europa, e nos Estados Unidos muitos também, foi meio que nessa base, assim, né? O cara saía da África, ele saía, sei lá do sul da África, lá do Congo, ele fazia o caminho bem tenebroso, assim, pro norte da África. Eles pagam uma fortuna pra um cara atravessar eles de barquinho. Aí ele chega na costa italiana, na costa grega, na costa espanhola. E quando ele é resgatado pelos guardas, ele fala: tô pedindo asilo, você não pode me mandar de volta pro Congo. O que é até meio foda, né? Tipo, difícil não ter algum grau de empatia com um cara que não quer morar na merda do Congo. Depois de uma verdadeira odisseia, né? Mas a gente... Acho que ano passado a gente chegou a cobrir ou comentar um artigo de uma pessoa que tava no Estreito de Darien, né? Que é aquela fina conexão entre a América do Sul e a América Central. E a pessoa tava comentando que, tipo, cara, tem de tudo aqui. Tem chinês, tem, sei lá, cara da Nicarágua, guatemalteco e tal. E tem os caras da África, cara. Tipo, os caras vêm da Guiné, atravessam o Atlântico... Vão parar na Colômbia. Não, às vezes, no Brasil, primeiro, vem dentro de um navio cargueiro, o cara traficado. Aí, atravessa o Brasil inteiro, atravessa a Colômbia, chega no Estreito de Darien pra poder fazer contato lá com o coiote, pra poder entrar na América. Então, cara, isso é uma odisseia. Isso faria o Odisseu ficar maluco, entendeu? Então é difícil realmente você não falar, caralho, esse cara realmente quer, sabe? Mas de qualquer forma, eles têm que voltar, né? Sim, pois é. Mas enfim... e aí, cara, também tem essa questão da burocracia, né? Na medida que a sociedade foi burocratizando cada vez mais, tudo é meio que tem uma ação judicial. E a ação judicial impede o governo de fazer qualquer coisa. Aí os caras estão se aproveitando disso, né? O mesmo ímpeto que impede, sei lá, infraestrutura de ser construída porque vai afetar o meio ambiente, impede o cara de ser deportado porque, os direitos do cara, sabe? Nenhum país no mundo até agora, nenhum país no mundo ocidental elegeu um líder, mesmo ele tendo sido eleito na plataforma de deportações em massa, nenhum conseguiu fazer isso, né? Tipo, tanto que muitos europeus contaram que a Giorgia Meloni tá traindo o povo italiano, porque ela não tá fazendo, tipo, deportações em massa, sabe? Ela tá colaborando demais com Bruxelas. É um contexto bem difícil e é um pouco de garantismo também, né? Se a gente tá estendendo as garantias fundamentais ao cidadão, eventualmente é natural que algumas garantias acabem ressoando ou resvalando nos estrangeiros também, né? Então a ideia de que os direitos são universais, eles vão além das fronteiras do teu território. Então se alguém chegou no teu território e pediu asilo, cara... Pois é. Tá garantido, né? E aí gera um problema, né? Porque os casos mais meritosos acabam sendo negados também. Mais pra frente o artigo vai entrar nisso. Então, os eleitores têm razão em pensar que o sistema foi manipulado. A maioria dos pedidos de asilo na União Europeia agora é rejeitada liminarmente. É só, chega lá, pede asilo, o cara fala, não, vai embora. O medo do caos nas fronteiras alimentou a ascensão do populismo, do Brexit a Donald Trump, e envenenou o debate sobre migração legal. Para criar um sistema que ofereça segurança para aqueles que precisam, mas também um fluxo razoável de imigração laboral, os formuladores de políticas precisam separar uma coisa da outra. Eu acho que para os brasileiros isso é a coisa mais relevante, assim, né? A maioria dos brasileiros não tá nessa de, eu quero imigrar ilegalmente. Não, os brasileiros que pensam em imigrar mais legal do que ilegal, sabe? Cara, pior que eu não sei, sabia? Porque o Ryan Santos, grande defensor da imigração... É um grande estimulador de imigração ilegal pro primeiro mundo, né? Então eu não sei se... Por sheer numbers, né? Deve acabar sendo um cara ilegal mesmo, apesar mas mesmo por que brasileiro. Isso, sabe? Por exemplo, se você por algum motivo quisesse imigrar pros Estados Unidos legalmente, agora tá muito difícil. Porque muitos da América Central e da Índia e o caralho... É porque da Índia eu acho que pros Estados Unidos já é até menos, mas muitos da América Central imigraram ilegalmente. Aí quem quer imigrar ilegalmente tá fudido. Mas esse parágrafo ele marca uma coisa que as pessoas já comentam há muito tempo, que é a ascensão da extrema-direita na Europa é condicionada pela imigração desenfreada. E aí, cara, nenhum país achava meritoso qualquer argumento, eu tinha vontade de iniciativa para conversar com esses partidos de extrema-direita. O único país era a Dinamarca, né? Exato. Mas que, na verdade, nem conversou com os partidos de extrema-direita lá, nem se criou o partido, porque a própria centro-esquerda, centro-direita falaram, realmente, cara, essa imigração tá fora do controle. Exato, e eu vi muita gente falando, por que a Dinamarca? Porque é um certo nível de autismo nórdico. Não, mas isso não é comum aos outros países do norte, entendeu? É um excepcionalismo mesmo, alguma coisa fundamental ali, alguma figura dentro da centro-esquerda dinamarquesa que permitiu que... qual o seu argumento? E aí...
E hoje as melhores pesquisas que se tem sobre a inviabilidade econômica de imigração não qualificada do terceiro mundo são todas dinamarquesas. E a holandesa agora também começaram a sair, então... enfim. Mas vamos lá. Cerca de 123 milhões de pessoas foram deslocadas por conflitos, desastres ou perseguições, 3 vezes mais do que em 2010, em parte porque as guerras estão durando mais. Todas essas pessoas têm o direito de buscar segurança. Então é isso, o The Economist tá dialogando com as pessoas do establishment político institucional nos termos delas, sabe? Tá falando, não, eu não nego que essas pessoas têm o direito de buscar segurança. Mas segurança não significa necessariamente acesso ao mercado de trabalho de um país rico. De fato, o reassentamento em países ricos nunca será mais do que uma pequena parte da solução. Em 2023, os países da OCDE receberam 2,7 milhões de pedidos de asilo, número recorde, mas insignificante em comparação à dimensão do problema. Se eles realmente estão estimando que tem uma demanda latente de 900 milhões de pessoas, cara, isso inundaria completamente a Europa. Ia dobrar o número de pessoas da Europa com pessoas muito diferentes, né? Culturas diferentes, sabe? É inviável, entendeu? E aquilo, né? Ainda seria pouco. Pra mim, a estimativa seria maior. Se mais pessoas soubessem da opção, eu acho que seria mais gente. E tinha uma interseção entre o discurso ambientalista, da catástrofe ambiental, e o discurso imigratório. Então, que era, assim, mudanças climáticas provocadas pelo homem vão criar grandes bolsões de seca ou de catástrofe natural em toda a linha do Equador. E aí vão ter centenas de milhões de desabrigados climáticos. E aí... o fardo é europeu, né? Pois é. Nós somos os pais da industrialização, nós temos que abraçar todos os povos do mundo. A ideia é literalmente, a guerra na Síria começou por causa de quê? De aquecimento global. Não foi o Barack Obama, não, jamais, imagina. Não, imagina. Também não foi a aba de evento do Facebook, não. Mas enfim, a questão é que meio que essa ideiazinha já estava sendo montada, cara. Sim. Mas agora não vai colar mais. A abordagem mais pragmática seria oferecer refúgio a mais refugiados perto de casa. Normalmente isso significa no primeiro país ou bloco regional seguro que eles pisam. Ou seja, o cara que sai do Congo até a Europa é tipo... Pô, cara, tem vários países entre o Congo e a Europa, entendeu? O cara vai ter que passar lá pela, o outro Congo, a Nigéria, sabe, Chad, a Argélia. Caralho, então, bom, a geografia africana tem dia pra caralho, que isso? Sim. Eu sou analfabeto, né? O porteiro me ensinou como faz pra ler o mapa. Faz da África, boa. Exato. Mas enfim... Então, refugiados que viajam distâncias mais curtas têm maior probabilidade de retornar para casa um dia. Que é o ideal, né? Pois é. Eles também têm maior probabilidade de serem acolhidos por seus anfitriões, que tendem a ser culturalmente mais próximos a eles e ter consciência de que estão buscando o primeiro refúgio disponível em meio a uma calamidade. Isso aí é um pouco complicado, né? Porque tem um caso agora de um país que precisa bastante ser recebido por outros países vizinhos. E esses países vizinhos têm muita similaridade cultural. Mesmo assim, então, tipo... Mas eles estão aqui, não, entendeu? Posso falar qual é o nome desse país? Claro. Palestina, né? Então os países árabes não têm o menor interesse em receber os palestinos, nenhum deles quer comprar essa briga, de absorver o Hamas, né? Para dentro do seu ente nacional. E aí, além disso tudo, né? Antes, em etapas anteriores, né, durante a Primavera Árabe também, cara, foi um sacrifício do caralho fazer os países árabes receberem os sírios, cara, que viveram uma tragédia social, assim, tremenda. O Líbano, se eu não me engano, o Líbano, que é basicamente a Síria cristã, né, recebeu mais refugiados do que a Turquia, cara. Não, mas eu acho que a Turquia... Não eventualmente deve ter passado, entendeu? Mas a Europa recebeu mais do que os dois, então... Sim. É por isso que os europeus têm acolhido amplamente os ucranianos, os turcos têm sido generosos com os sírios e os chadianos com os sudaneses. Interessante a situação do Chad. Mas enfim, cuidar de refugiados mais perto de casa costuma ser muito mais barato. A Agência da ONU para Refugiados gasta menos de $1 por dia com cada refugiado no Chad. Dadas as limitações orçamentárias, os países ricos ajudariam muito mais pessoas, financiando adequadamente as agências de refugiados, o que atualmente não fazem, do que abrigando refugiados em albergues de primeiro mundo ou pagando exércitos de advogados para defender seus casos. Isso é uma coisa interessante, né? Tipo, se você mantém por exemplo, tem um refugiado da Síria, né? Hoje em dia não vai ter mais, porque o governo lá aparentemente está estável. Mas muitos milhões de sírios saíram da Síria e foram para a Turquia e muitos para a Europa também. Na Turquia, você manda lá alguns dólares e tal, e o cara tem a tenda dele, a comida dele, blá blá blá. Ele tá vendo uma vida boa? Não. Mas ele não tá sendo assassinado pelo governo numa guerra civil. É um avanço. Na Europa, literalmente o que tá acontecendo agora é... O governo, ele paga hotel, cara, para as pessoas. Literalmente. Tem muitos casos de hotéis
alguns até de relativo luxo, pelo que alguns casos isolados de hotéis de luxo, eu imagino que majoritariamente não, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que só tá sendo pago pelo governo, cara. E aí gera um ressentimento bizarro na população. Teve um caso de um hotel que na Inglaterra, que tava cheio de refugiados, que os ingleses tentaram botar fogo, cara. Caralho. Porque, tipo, o governo britânico tá com o orçamento apertado, os serviços públicos britânicos estão uma merda, a população tá sobretaxada pra caralho, e o governo tá comprando hotel pra refugiado, que nem é verdadeiramente o refugiado que saiu de uma guerra, sabe? É só um paquistanês... O cara que veio de um lugar pobre. Exato, né? um paquistanês que foi lá pra Inglaterra pra tentar ganhar dinheiro, tá ligado? Cara, que doideira isso. Cara, é complicado, né? Porque ao mesmo tempo, a ideia, né, toda de abrigar o cara através do pagamento pro hotel é terrível, né? Porque mostra que o país também não tem nem a capacidade de construir a infra necessária para receber os países, né? Para receber os refugiados. Então, é um ente político tão amarrado que você recebe os caras sem pedir, você não consegue expulsar nem se você quiser, você não consegue nem receber o cara propriamente. Então, você tem que ter uma solução extremamente custosa. É horrível porque essa solução do hotel, ela tá sendo muito usada em São Paulo, né? Pra negócio de cracudo e reabilitação de cracudo, né? E de alguns refugiados todas as também. ideias ruins do primeiro mundo são aplicadas em São Paulo. Bizarro. É surreal, assim. Mas, enfim, é uma cidade mais globalizada do país mesmo. Mas, cara, essa solução é perfeitamente razoável, né? As pessoas não combatem, por exemplo, a fome na Europa, né? Exato. É tipo, cara, se tu tá saindo da Síria porque tá uma guerra civil na Síria, vai pra Turquia, vai pra Jordânia, vai pro Líbano, Iraque, vai pro né? Iraque. Sabe? É. Você não tem que ir até a Suécia, que é longe pra caralho, entendeu? Enfim. E aí, eles também deveriam ajudar generosamente os países anfitriões, incentivá-los a permitir que os refugiados se sustentem trabalhando, como um número crescente deles faz. Então a ideia é, tipo, ao invés do cara ir do Congo, sei lá, do Sudão, na verdade, até a Inglaterra, ele vai do Sudão pro Chad, fica no Chad, e o governo inglês dá lá uma grana pro Chad, que é tipo, aí, cara, pelo, bom serviço humanitário que você tá fazendo. Aí, né? Ocidentais compassivos é com compaixão, né? Essa tradução ficou meio esquisita, podem sentir um impulso de ajudar os refugiados que vêm chegando às suas praias. Mas se a jornada for longa, árdua e custosa, aqueles que a completam geralmente não serão os mais desesperados, mas sim homens saudáveis e relativamente abastados. Os fugitivos da guerra da Síria que chegaram à vizinha Turquia constituíam uma ampla amostra representativa dos sírios. Aqueles que chegaram à Europa tinham 15 vezes mais probabilidade de ter diplomas universitários. Caralho, Quando a Alemanha abriu suas portas aos sírios em 2015 e 2016, inspirou 1 milhão de refugiados que já haviam encontrado segurança na Turquia a se mudarem para a Europa em busca de salários mais altos. Ou seja, os refugiados já estavam seguros na Turquia, falaram, cara, dado que a porteira tá aberta, vambora, vamos pra Europa. Tremenda oportunidade, né? Muitos passaram a levar vidas produtivas, mas não é óbvio porque mereciam prioridade sobre as legiões de outras pessoas, às vezes mais qualificadas, que teriam apreciado a mesma oportunidade. Aqui entra o caso do brasileiro que quer imigrar legalmente, entendeu? Que é, tipo, se você quer imigrar pra Alemanha... Eu tenho uns amigos que migraram pra Alemanha, não sei se permanentemente, mas eu conheço 3 pessoas que fizeram, tipo, intercâmbio e resolveram ficar na Alemanha. Sem dúvida, o sentimento anti-imigração tá resvalando neles, assim, sabe? Mesmo eles sendo, tipo, brasileiros, às vezes com até família alemã e o caralho. Eu conheço um cara que é bem aculturado alemão, mas... cara, E aí a tua vida fica mais difícil porque tem um bando de sírio que podia estar na Turquia, sabe? Cara, a coisa que eu penso, assim, é um pouco que... Realmente essas pessoas não tinham prioridade, mas o The Economist ainda não tá pronto para abraçar o todo da verdade aqui. Essas pessoas não contribuem o suficiente, entendeu? Exato. E estatisticamente já tá pra ter lá o dado dinamarquês e fala, cara, se você é um imigrante de uma nação não target, assim, com muita distinção cultural, então se você é um cara sudanês ou um cara paquistanês e você tá entrando você tá entrando no sistema de welfare, modelo europeu, assim, cara, você só não consegue contribuir o suficiente, entendeu? Exato. Esse gráfico aqui ficou muito famoso, também é do próprio The Economist que publicou, que é o seguinte, eles... No eixo X é a vida da pessoa e no eixo Y é se a pessoa tá contribuindo mais imposto do que ela toma ou tomando mais benefícios estatais do que ela contribui em imposto. E aí você vê, e aí azul escuro são os dinamarqueses propriamente dito, azul claro são imigrantes à Dinamarca, mas de outros países ocidentais, então vai ser principalmente europeus e talvez americanos. Aí tem esse rosinha... Não ocidentais. Que é não ocidentais e... Esse vermelhinho é MENA PT, que eu imagino... ME é Middle East. Middle East. Que é Oriente Médio. NA é Norte da África. E isso. PT, eu não sei que diabo é isso. Paquistão, Turquia. Paquistão e Turquia, tá aqui embaixo, né? Boa. Sou analfabeto, pessoal, desculpa. Eu leio pra você, pessoal, não faz mal. E aí, o que acontece
quando as pessoas são crianças, todo mundo toma mais do Estado do que devolve. Óbvio, Natural, você não tá né? trabalhando. Dado que você não consegue entregar nada, a não ser a sua fofura. Pois é. E aí, a partir de, o quê? Uns 20 e poucos anos, os dinamarqueses e os outros imigrantes ocidentais começam a ter uma contribuição líquida. Então, eles pagam mais imposto do que recebem. E aí, depois, lá pros 70 anos, eles voltam a tomar mais do Estado do que devolvem, porque é aposentadoria. Mas os imigrantes, você vê, o imigrante do não ocidental, a barriga de contribuição líquida já é bem menor e com horizonte de tempo mais curto. E o imigrante do Oriente Médio, do Norte da África, do Paquistão e da Turquia, ele fica debaixo d'água a vida inteira. Então, em média, óbvio, não é o caso de todos os indivíduos, sem dúvida. Cara, o imigrante desses países aqui, ele não contribui sequer no ano dele, que o salário tá mais alto, quando ele tem 50 anos, sabe? Tá no ápice do... No ápice da carreira ou da produtividade dele, ele não consegue Mesmo entregar assim, um dia de superávit. Exato. Sabe? Ou seja, essas pessoas nem sequer estão contribuindo pra bolsa pública, sabe? Pro Tesouro Nacional. Exato. E tipo assim, não é como se cada cidadão fosse um saco de notas também. Eu entendo que é muito mais do que isso. E uma criança com deficiência, ela também nunca vai ter um dia de superávit na vida, dependendo da deficiência, claro, né? Mas nunca vai ter um dia de superávit na vida. Tem que matar ela, tem que expulsar ela. E o pacto social, você tem que contribuir. Eu entendo que não é uma coisa tão... Não é uma coisa estritamente matemática, o superavitário. Mas, cara, é uma opção... É um problema inventado. Receber ou não receber é um problema criado por homens, sabe? Então, ou seja, ele pode ser resolvido por outros homens. É só não aceitar. Esse dado é antigo, cara. É o quê? Essa pesquisa de Tem mais de 2 anos que foi postado no Reddit essa porra. Mas eu acho que é de 2018 o dado, entendeu? Então, cara, é isso. A esquerda dinamarquesa já sabia disso em 2018. Por que a negligência no resto da Europa, sabe? Por que só virou mainstream agora? E aí você pode estar pensando, não, mas isso é na Dinamarca, porque é específico. O mesmo dado saiu na Holanda. Na Holanda, a mesma coisa também. E a gente não tem nenhum motivo pra acreditar que no resto da Europa não é assim, né? Porque isso é uma coisa relativa à forma como tá a formatação do Estado, entendeu? Quanto você contribui, quanto você toma, os direitos que você tem. E tem um modelo de welfare europeu, assim. Óbvio, um é um pouquinho mais seguro, o outro é um pouquinho menos, sei lá. A Alemanha exige mais produtividade que a França, mas é o suficiente, sabe? Sim. E faz sentido que essas pessoas não consigam contribuir, porque é o seguinte... Você é um cara da Líbia. Você saiu da Líbia e foi pra Alemanha. Cara, o emprego que você vai arranjar na Alemanha vai ser um emprego horrível, assim. Vai ser, cara, sei lá, entregador de iFood, part-time e tal. Você não vai conseguir ter um emprego industrial, que sabe, que requer anos e anos de aprendizado, de curso técnico. Familiaridade linguística, né? Cultural, tudo. Você vai chegar num país onde você é estrangeiro. E aí você não vai conseguir entrar no jogo, né? Eu acho que até tem um quê de crueldade com o imigrante, porque você vende a expectativa de que ele vai ser assimilado, você espera que ele vai ser assimilado, sendo que ele não consegue, não dá. Você não consegue transformar um paquistanês num alemão em, sei lá, 100 anos, cara. E aí o cara fica lá vivendo num gueto, ele tem aquela vida meio lá, meio cá, é melhor que o buraco que ele morava, mas é uma merda ainda, ele cria um ressentimento com a sociedade. Sim. Só é um problema, é uma não solução, entendeu? Então... Pois é, mas... Enfim, os eleitores deixaram claro que querem escolher quem receber. Isso não se aplica a todos que chegam e pedem asilo. Se os países ricos quiserem conter essas chegadas, precisam mudar os incentivos. Migrantes que viajam de um país seguro para um mais rico não devem ser considerados para asilo. Aqueles que chegam devem ser enviados a um terceiro país para processamento. Que era a ideia que o Rishi Sunak, que era o primeiro-ministro anterior no Reino Unido, tinha, que se você pisa no Reino Unido como imigrante ou como asilo, o seu pedido, vão te voar para Ruanda, que é um país no meio da África, para você ser processado lá. E aí, se você for aprovado, aí beleza, aí você pode ficar no Reino Unido, entendeu? Mas, é isso. Se governos quiserem acolher refugiados de lugares distantes, podem selecioná-los na origem, onde a ONU já os registra enquanto fogem de zonas de guerra. Alguns tribunais dirão que isso viola o princípio de não repulsão. Mas não precisa ser assim se o terceiro país for seguro. Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, quer enviar requerentes de asilo para que seus casos sejam ouvidos na Albânia, país que se qualifica para isso. A Albânia que é um país suave. Sim. O Sudão do Sul, para onde o Trump quer despejar migrantes ilícitos. Cara, mas isso é difamação, eu não vi essa notícia. Eu vi. A ideia do Trump era meio tipo, cara, ó, se você imigrar ilegalmente para os Estados Unidos, eu não vou nem te mandar de volta para casa. Tu vai pro Sudão do Sul. Aí tu se vira pra chegar em casa depois. Se tu voltar pra América, mano, pode ficar. Entendeu?
Acordos podem ser feitos... E, enfim, o caso mais famoso é do Rishi Sunak com a Ruanda, que apesar de não ser a Albânia, não é o Sudão do Sul, né? A Albânia é um país... desculpa, a Ruanda é um país bem governado na África. Relativamente bem governado. Acordos podem ser feitos para obter a cooperação de governos de países terceiros, especialmente se os países ricos agirem em conjunto, como a União Europeia está começando a fazer. Assim que ficar claro que chegar sem ser convidado não confere nenhuma vantagem, o número de pessoas que o fazem cairá vertiginosamente. Isso era uma coisa que estava sendo estudada na Suécia, aparentemente, que é o seguinte... Você pode estar pensando, cara, mas como que um imigrante de 40 anos tem uma contribuição negativa? Cara, é porque ele está recebendo o bem-estar social. Ele está recebendo a versão dinamarquesa do Bolsa Família, que é muito mais generosa do que o Bolsa Família, que é tipo migalha, sabe? Muito pouco. São 100 euros, né? Enfim, o cara está recebendo lá. No Reino Unido foi extensamente documentado que muitos imigrantes e refugiados, etc., cara, recebem bastante grana até do governo, que eles nem sequer precisam trabalhar, entendeu? E na Suécia eles estudaram que se você tirar o auxílio do cara, você até pode pagar o cara pra ele ir embora, as pessoas vão embora, sabe? Se pra você ficar na Suécia, você vai ter que arranjar um emprego na Suécia, que não é fácil arranjar um emprego bom na Suécia, principalmente se você não tiver qualificação nenhuma, sabe? Você nem fala inglês, né? Você nem fala inglês, você nem fala sueco direito, e tipo, você não vai arranjar um emprego na fábrica sueca e o caralho. Você só vai embora, cara. Você volta pra casa, entendeu? Ainda mais se o governo sueco falar, aí, te dou $10 mil pra você ir embora. Cara, é porque essa posição de estar no gueto na Europa, ela é meio que um limbo, assim, relativamente confortável, né? E, sinceramente, cara... Mas é um limbo. Morar na Suécia, sendo um paquistanês, deve ser uma merda, porque a Suécia é frio pra caralho. E não tem sol, né? Também não tem nenhum sol. Eu já vi muita gente falando sobre como a ausência de sol pode gerar um tipo de comportamento depressivo ou paranoico. Então, por exemplo, esses casos de terrorismo... Pode falar essa palavra no YouTube? Pode, já né? falou, né? Foda-se. Enfim, terrorismo doméstico no Reino Unido, muitas vezes são caras que foram relativamente assimilados, ou tem uma vivência relativamente comum dentro da população. E aí um dia eles pegam o carro e entra no meio do mercado. Por quê? Teve um caso recente que o cara que era da Arábia Saudita, que era tipo um médico saudita. Exato. Ele fez essa porra na Alemanha. Do nada, entendeu? Do nada, ele nem era tipo um extremista islâmico, nem nada disso. Exatamente isso que eu tô falando. E as pessoas consideram, estão tentando entender, né? Porque afinal, o cara ser saudita não é justificativa suficiente, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Provavelmente alguma coisa envolvendo sol, comportamento antissocial, sei lá, rejeição sexual, algum tipo de coisa assim, porque esses caras não estão bem também, isso sempre pega, né? O Freud sempre volta. Mas a parada é que você nunca... Os caras só não encaixam. Né? Você tá naquela status... É um status de semi-cidadania. Tipo, você tem tudo pra você, mas ao mesmo tempo você não pode desfrutar de porra nenhuma, você não pode fazer nada. Mas você tem dinheiro. Uma merda, entendeu? Melhor só manter o cara fora mesmo. A política do possível, isso deve restaurar a ordem na fronteira e assim criar espaço político para uma discussão mais tranquila sobre a migração laboral. Os países ricos se beneficiaram de mais cérebros estrangeiros. Muitos também querem jovens para trabalhar em fazendas e lares de idosos, como propõe a senhora Meloni. Boa. O influxo ordenado de talentos tornaria tanto os países anfitriões quanto os próprios migrantes mais prósperos. Tudo que eu quero pra minha avó é que ela seja cuidada por um cara paquistanês ou um cara da Somália. Boa ideia, Meloni. Lidar com o acúmulo de chegadas irregulares anteriores ainda seria difícil. A política de deportação em massa do Sr. Trump é cruel e custosa. Então é isso, o The Economist está fazendo argumentos meio cruel, em termos dos próprios... Pro próprio Lib, cara. É pro Lib ler essa porra e ficar entender, né? Porra. Mas enfim, só de estar na capa já é motivo suficiente, assim, pra acreditar que o senso comum tá sendo movido. E, cara, chegou um ponto que tá mais do que escancarado que isso é uma coisa que tá sendo usada por, tipo, scammers, assim, no terceiro mundo. Enfim... Abraço pro Ryan, né? Mas ele fica ensinando as pessoas a emigrar ilegalmente. E da mesma forma que tem o Ryan, tem um bando de cara na Índia. Tu já viu essa porra? Portugal agora parece que... Eu nunca fui em Portugal. Mas parece que tá cheio de indiano e paquistanês agora. E as pessoas ficam tipo... Pô, Portugal nem é um lugar... Nem é um tipo hot zone econômico. Sim. Não tem muita oportunidade. Não tem muito elo, né? Cultural com a Índia. E, cara, parece que só é um dos melhores lugares pra pegar asilo mesmo. E aí tem vídeo dos caras, tipo... Agentes de imigração na Índia... Ensinando. Com balcão de negócio, inclusive. Então, o cara é um prestador de serviço. Ele é tipo um consultor de imigração. E aí ele ensinando que não, cara. Portugal é o filezinho aí pra Portugal e fazer tal, que aí você entra. Então, pô, tá mais do que provado que a coisa tá sendo abusada, entendeu? Não tem como manter assim. Mas posso ser sincero? Isso é um avanço, mas isso não é o suficiente também, né? Não. Porque no Reino Unido, cara, você vê que o problema não é exatamente de asilo. Claro que
os refugiados que pedem asilo fazem parte do problema da migração em massa, que tá mudando a cultura das cidades britânicas e tá Sim. tá fazendo a situação fiscal do governo ficar piorada. Mas no Reino Unido tem um problema muito grande, que é o seguinte: o programa de visto estudantil no Reino Unido foi muito generoso por muito tempo. Então você era um indiano, aí você ia fazer uma faculdade merda no Reino Unido, você ia pra lá, você ficava 2 anos, você ganhava tipo status de residente permanente, aí você podia começar a trazer a sua família. Então, muitos indianos meio que foram pro Reino Unido nessa base. Aí o cara leva a família inteira dele pra Inglaterra. E aí, tipo, esses caras não são refugiados, eles têm o status de residente permanente, cara. Então, isso aqui já é um avanço, sabe? É um avanço pra todo mundo, tanto pra quem tá preocupado com a situação dos refugiados, tanto pro lado dos libs que estão preocupados com a extrema-direita. Porque se você resolver o problema de imigrante, vai acabar a extrema-direita na Europa, assim. Isso só tá certo, entendeu? Exato, isso só tá é certo. Um take certo, assim. A direita e a esquerda comemorem, entendeu? Mas isso não é o suficiente, cara. Ainda vai precisar de mais coisas, sabe? Eu acho que eu acho que algumas regiões da Europa tem tensões internas que vai ter que remigrar. Remigrar é a solução mais pacífica e generosa, assim. Com certeza. E a ideia de que é burocraticamente impossível você expulsar milhões de pessoas é estúpido. Se você estuda a história da humanidade, cara, porra. Não existe isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, quantos alemães não foram expulsos da Polônia pra Alemanha, sabe? Acabou de ter uma grande expulsão lá em Bangladesh, mais de 100 mil pessoas foram enxotadas do país. Acabou de ter uma expulsão em massa de paquistaneses do Irã também, sabe? Exato, entendeu? Tipo, esses países, a Índia e o Paquistão acabaram de expulsar centenas de milhares de pessoas um pro país do outro também. Então isso não é como se, nossa, isso fosse impossível. Não, é plenamente possível, assim, né? Não, pelo amor de Deus. A Grécia e a Turquia trocaram populações em massa também. Isso aí talvez seja um exemplo meio ruim. É um exemplo ruim, mas já aconteceu, sabe? Já. Aconteceu na história da humanidade várias vezes. Então, cara, a ideia de que é impossível é ruim. E é melhor você fazer na boa do que você ficar deixando cada vez mais a população ficar meio que radicalizada. Que aí, cara, tem risco de uma hora ou outra só dar merda mesmo. Tem, pô. Tem gente que tá falando de guerra civil na Europa já, né? Sim. Tem um cara chamado David Betts, pesquisem aí, que ele fala sobre... Ele é, tipo, literalmente estudioso de guerras assimétricas. Ele fala, cara, que pela literatura acadêmica de guerra civil, o Reino Unido, ele tá, tipo, filé pra acontecer uma guerra civil. É o quê? A Europa inteira. É 5% de chance por ano? Então, esse número é uma puta cagação de regra, né? Mas a ideia é... Lá nos Estados Unidos, né? E no Reino Unido e tal, eles estudaram... O que faz um país ter uma guerra civil? Estudar só pra saber, né? Jamais pra incentivar que haja guerra civil nos países que você queira derrubar o governo por algum motivo. Estudavam isso. E aí tem uma literatura acumulada, né? De como causar... o que causa uma guerra civil. E o cara falou, tipo... Cara, essa literatura aqui que a gente usava pra ver o caso na Síria, o caso na Líbia e o caralho... Mano, olha pra casa. Tá com esse problema na Europa agora, entendeu? Então, o tipo de discurso tá ficando ruim. Eu fico feliz que o The Economist tá fazendo isso. Eu acho que eu não tenho nenhuma pretensão de mudar do Brasil. Eu só mudaria no Brasil se... Verdadeiro patriota. Sou. Eu só mudaria do Brasil se começasse uma ditadura bizarra, assim, nível Venezuela e tal. Tu não ia se mudar, tu ia fugir, né? Eu também. Mas até que ponto fugir não ia se mudar? Um pouco mais. Mas... Esse tipo de reforma só seria positivo também. Porque, por exemplo, imagina que o Brasil realmente vira uma ditadura bizarra. Cara, se o sistema de refugiado tiver totalmente entupido por um bando de imigrante que nem é refugiado, que só quer se mudar pra Europa por motivos econômicos, pô, você como refugiado brasileiro vai se fuder. Esses países vão ficar tipo, vai embora, eu não quero você. Já recebi muito paquistanês. Aí você vai ficar, mas eu não sou um paquistanês. Mas o Brasil realmente é uma ditadura, realmente tá sendo perseguido. Vão falar, vai embora. Aí você vai, sabe... Vai se ferrar no Brasil. E se você quiser emigrar por... Aí realmente oportunidades econômicas, sabe? Que é aquilo, você estudou engenharia. Aí você fez um intercâmbio. Aí você fala, cara, quer saber? Eu vou ficar aqui. Na Europa, sei lá. Cara, sem dúvida tá mais difícil hoje do que era, sei lá, 20 anos atrás. Não, com certeza. Cara, eu acho que tem um senso de justiça por detrás disso. E se você nutre qualquer tipo de admiração pela Europa, todas as pessoas que têm posições cínicas sobre imigração na Europa, tipo, eu quero que se foda, bem feito, quem mandou colonizar e tal, são pessoas que odeiam o que a Europa simboliza. Então, se você tem qualquer tipo de apego assim, ao Ocidente, civilização ocidental, Idade Média, tudo que tem lá na Europa, cara, você só tá feliz com isso, entendeu? Sim. Mas se você tem um apego maior à justiça também, tipo, cara, isso tá acontecendo é uma coisa... Não tem paralelo histórico, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Tipo, convite, assim, imigração de homem jovem, estrangeiro. Homem jovem estrangeiro, em geral...
não entra convidado, né? Pra arrumar problema, entendeu? Não tem... isso era uma coisa idiota, assim, um momento de histeria, esquizofrenia de elites, assim, clássico, sabe? Sim. Mas, enfim, que bom que tá acabando. Exato, é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito, tem conteúdo pago também, se você quiser apoiar o canal. Tem 2 planos, um de 12 outro de R$25. A gente responde perguntas e respostas. Tem ensaios filosóficos exclusivos. Sinistro, tem. E tem os NC Shows que a gente coloca extra lá, né? Os antigos, eles estão atrás de um paywall. Então, fortaleça o nosso trabalho, por favor. Na Kik, live durante a semana, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Todo dia. Não perca. Não perca. E por último, e assina no lá. Twitter. Boa. Meu @é pessoa A99. Meu @novosclassicos, seu @do pessoa. Valeu. Muito obrigado.